dia, irmãos. Graça e paz. Abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. A parábola do bom samaritano. Essa é para a gente inculcar bem. Todos os domingos estamos lendo. Lucas 10. Inicia-se ali no verso 25, o diálogo de Jesus com o mestre da lei a respeito desse tema, né? Nós estamos estudando sobre o ministério de misericórdia. Lucas 10, verso 25. Espero que você tenha aberto a sua Bíblia aí. Se possível, acompanhe comigo a leitura. Vamos lá. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para encontrar a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, Jesus disse. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Amém? Muito bem. Nesses últimos domingos que nós estamos estudando sobre o ministério de misericórdia, nós falamos sobre o chamado à misericórdia, no intuito de nos alertar de que todos nós, como cristãos, inclusive os membros da primeira igreja batista de Montemor, são chamados à misericórdia. Esse é um chamado claro em toda a Escritura, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós falamos sobre o caráter da misericórdia. Lembra? A misericórdia, o autor aqui usa uma figura com 4 círculos concêntricos para nos explicar sobre o caráter da misericórdia, saindo de aspectos externos do homem, como as suas necessidades físicas, né? A fome, a sede, o frio, e indo até as necessidades mais intrínsecas, que é o nosso afastamento de Deus, que é a nossa alienação teológica. Nós falamos também sobre o que nos motiva a sermos misericordiosos, que é graça. Um cristão que recebeu graça, como nós cantamos, como nós ouvimos na mensagem, ele é comovido, é levado pelo Espírito de Deus a ser misericordioso. Não existe cristão verdadeiro que não é misericordioso. É impossível isso olhando para a Bíblia. Nós falamos também sobre um equilíbrio, e aí nós estamos passando nos últimos domingos sobre uma série de visões equilibradas sobre alguns temas críticos a respeito da misericórdia. Nós falamos sobre o equilíbrio entre doar e guardar. Nós falamos sobre o equilíbrio entre ajudar os irmãos, ou seja, os nossos membros aqui da igreja,
e ajudar os de fora, os não crentes. Nós falamos sobre um equilíbrio no aspecto de exercermos misericórdia de modo condicional e incondicional. Lembra? Domingo passado foi isso que nós estudamos. E esse aqui, que é a nossa última aula a respeito dos aspectos de princípios sobre o ministério de misericórdia, a pergunta que nós vamos tentar responder é: ok, tendo visto todos esses aspectos a respeito da misericórdia, como classificá-la com relação ao ministério da palavra? E aí? Será que o ministério de misericórdia e o ministério da pregação do evangelho andam sempre juntos? Será que eles podem andar separados um do outro? Como que eles se relacionam? Será que um é mais importante do que o outro? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, tá bem? Quando nós vemos essa parábola que Jesus nos conta aqui a respeito desse samaritano, nós vemos que Jesus, ele reverteu a pergunta original do doutor da lei, certo? Porque o que o doutor da lei perguntou para Jesus? O que eu faço para herdar a vida eterna e depois, quem era o seu próximo, certo? O que Jesus faz com ele? Qual que é a última pergunta que Jesus faz para esse homem? Olhando para a história que eu contei, o que ele pergunta? Quem é o próximo? Ele volta a pergunta. Entenderam o que Jesus fez? O homem perguntou para ele, quem é o próximo? Jesus falou, peraí, eu vou te contar uma história e eu quero que você me responda quem é o seu próximo. Certo? Jesus retornou essa questão para aquele doutor da lei. E a resposta que o doutor da lei teve que dar foi qual? Quem era o próximo dele? O que usou de misericórdia, que era o samaritano. Historicamente, racialmente, como era a relação dos judeus e dos samaritanos? Insustentável, péssima, inimigos, exatamente. Ou seja, Jesus conduziu pela sua sabedoria com que aquele doutor da lei, todo cheio de si, todo talvez orgulhoso pelo seu conhecimento teológico, tivesse que confessar com seu próprio lábio que o meu próximo não é apenas o meu irmão judeu. O meu próximo não é apenas a minha esposa amada, os meus filhos queridos. O meu próximo é o meu inimigo. O meu próximo é aquele que eu não amo, que eu às vezes tenho algum problema, que me faz o mal. Esse é o meu próximo. Jesus coloca aquele doutor da lei contra a parede. Não tinha outra resposta que não a que ele deu. O meu próximo é o samaritano, que agiu com misericórdia. Isso nos mostra que esse relato que Jesus fez sobre essa parábola do bom samaritano, que até mesmo uma descrição fictícia, né? Eu conversei com o Edilson, a gente estava falando sobre a veracidade, se as parábolas eram histórias reais ou apenas parábolas, né? E acredita-se que a maioria delas sejam histórias, né, que Jesus usava para exemplificar a vida do povo naquela época, mas que não necessariamente elas ocorreram. Até esse contexto, até essa parábola que Jesus usa, ela foi muito atraente e instigante para aquele doutor da lei. Mesmo ele, que talvez fosse um intolerante, ele foi obrigado a se inclinar e a reconhecer que o samaritano era o herói daquela história que Jesus contou. Um inimigo racial, um inimigo social, foi um homem usado por Deus nessa parábola por Jesus para exercer o ministério de misericórdia. Talvez se nós fôssemos confrontar o doutor da lei, como que nós faríamos a parábola? Olha, tinha um samaritano caído, quase morto à beira da estrada. E quem que chegou lá para socorrer esse samaritano? O ótimo, o bom, o maravilhoso judeu. Ele é tão bom, né? O judeu foi lá, cuidou daquele samaritano e exerceu misericórdia. Talvez nós usássemos essa
interpretação para ensinar o samaritano, o judeu, perdão, de quem era o seu próximo. Só que, se nós fizéssemos isso, possivelmente, o judeu não seria tão impactado pela mensagem de quem é o seu próximo. Ele falou, essa mensagem não é uma história ridícula. Não faz sentido nenhum um judeu ajudar um samaritano. Mas Jesus, novamente com a sua sabedoria, ele usa sabiamente os personagens, coloca ali, revertendo os papéis, o samaritano como aquele que exerceu misericórdia e o judeu como aquele que estava caído, quase morto à beira da estrada. Mostrando que qual era a coisa óbvia que o judeu esperava do samaritano? Misericórdia. Ele precisava de alguém que exercesse misericórdia sobre a sua vida, e foi exatamente isso que aquele samaritano fez. Então nós vemos através dessa parábola que Jesus habilmente encostou o doutor da lei contra a parede e fez com que ele respondesse: quem é o meu próximo? São todos aqueles que necessitam. Não só quem eu amo, mas todos. Eu devo aprender a amar a todos. Jesus está nos ensinando com essa parábola, irmãos, que a misericórdia causa impacto. A misericórdia, ela toca corações. A misericórdia destrói objeções. A misericórdia conquista o respeito até de pessoas muito hostis ao Evangelho. As nossas boas obras, elas glorificam a Deus diante do mundo. A nossa obra visível de misericórdia e de amor uns pelos outros é uma apologética que legitima a nossa fé cristã. Essa frase é importante. A nossa obra visível de amor uns pelos outros é uma apologética. Apologética é defesa da fé. Ou seja, o nosso ministério de misericórdia legitima a nossa fé cristã. João 13:35, lá Jesus fala o seguinte: nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O ministério de misericórdia na comunidade cristã talvez seja a demonstração mais extraordinária e mais evidente do nosso amor uns pelos outros. Algo maravilhoso nós vemos em Atos. Atos 4:32 e 33 fala assim: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Que relato maravilhoso, irmãos. Essa era a igreja primitiva vivendo o Evangelho. Vivendo na prática o ministério de misericórdia e o ministério da palavra. Quando um cristão estava em necessidade, os outros irmãos intervinham com muita rapidez e generosidade para suprir aquelas necessidades. Nenhum cristão agia na igreja primitiva como se os seus bens fossem para o seu uso próprio. Para os de fora, para as pessoas que não eram da igreja, isso era muito estranho. Esse povo, como pode? Eles ajudam uns aos outros, eles compartilham dos seus bens materiais uns com os outros, de modo que não há necessitados em seu meio. Isso é louco. Isso não faz sentido. Mas esse é o Evangelho. Esse é o chamado pelo qual Deus nos fez. Isso é tão interessante, esse impacto que o ministério de misericórdia teve na história da humanidade, que nós vemos no século IV, por exemplo, um imperador romano chamado Juliano. Ele estava tentando reavivar o paganismo, que estava em queda em virtude do crescimento do cristianismo no início dos primeiros séculos. E ele falou assim para os seus seguidores: é uma vergonha que enquanto os cristãos socorrem os seus pobres e também os nossos,
todo mundo veja que nós não ajudamos o nosso próprio povo. Olha isso, um imperador romano falando isso. É uma vergonha para nós romanos ver o que os cristãos fazem e ver que nós mesmos não ajudamos os próprios romanos, enquanto os cristãos ajudam. O evangelho estava sacudindo a sociedade por meio do ministério da palavra e do ministério de misericórdia. E quando nós pensamos nisso, como não ouvir as palavras de Jesus ecoando? E se fizerdes o bem a quem vos faz bem, que mérito há nisso? Os pecadores fazem o mesmo. Jesus estava nos chamando, nos alertando. Olha, vocês precisam viver de modo diferente, aplicando nas suas vidas de modo prático o ministério de misericórdia. Não era ministério de recompensa, lembrem. É ministério de misericórdia. Os cristãos, irmãos, na igreja primitiva, eles eram indiscriminados em sua caridade. E isso chamava a atenção do mundo. Mas então, novamente, retomando as perguntas iniciais, tendo em vista, a relevância do ministério de misericórdia, como será que o ministério da palavra, da proclamação do evangelho, se relaciona com o ministério de misericórdia? Parece algo simples fazer essa distinção, mas não é. Na prática, isso é muito complicado. Será que ministério da palavra, pregação do evangelho, tem que andar sempre junto com o ministério de obras? Será que um ministério é mais importante do que o outro? Os irmãos sabem que existem muitas perspectivas a respeito de quais são as respostas corretas para essas perguntas. E o nosso objetivo hoje aqui é olhar para a Bíblia, olhar para a palavra de Deus e com equilíbrio interpretarmos o que a Bíblia diz a respeito dessa relação entre o ministério da palavra e o ministério de obras. Novamente a pergunta, o que é mais importante, palavra ou obras? Vamos sugerir a possibilidade de que as diferentes opiniões sobre esse assunto surjam por uma questão de importância que em si mesma é equivocada. O autor nos chama aqui a olhar que atribuir prioridade ou uma questão de importância entre esses dois ministérios é uma questão equivocada. Por exemplo, pensem numa outra perspectiva. Qual ordem é mais importante, arrepender-se ou ser batizado? Jesus nos fala, é uma ordem clara na palavra de Deus. Arrependam-se e sejam batizados. Qual ordem é mais importante? Talvez se nós olhássemos em uma determinada perspectiva, nós diríamos que é bem mais desastroso desobedecer a primeira ordem, que ou seja, não se arrepender e ser batizado. Mas qualquer um de nós aqui, eu, os irmãos, vocês se sentiriam confortáveis em atribuir importância às ordens de Deus? Será que cabe a nós, como servos, criaturas do Deus Criador, do Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Eu Sou? Será que cabe a nós definirmos quais de suas ordens são mais ou menos importantes? Logo, da mesma forma, é inapropriado perguntar o que é mais importante, evangelizar ou exercer o ministério de misericórdia. Os dois formam um todo que não pode ser dividido. Portanto, para esclarecer essa percepção bíblica a respeito desse tema, nós vamos olhar para alguns princípios, 3 princípios norteadores. O primeiro princípio que eu gostaria que os irmãos inculcassem é esse. O ministério da palavra e o ministério de misericórdia são igualmente necessários. Novamente, o ministério da palavra e o ministério de misericórdia são igualmente necessários.
Nos capítulos anteriores, né, nos temas anteriores que nós estudamos, eu creio que ficou claro para todos nós que misericórdia não é opcional para nós cristãos. Não é algo que eu escolho ou não fazer, é um chamado, é uma ordem para que nós sejamos misericordiosos. Essa é uma ordem que foi dada ao povo de Deus em todos os momentos da história. No Antigo Testamento, quais eram as estruturas da igreja? Tinha os profetas, que mais? O sacerdotes e o rei. Qual era a função dos sacerdotes? Eram mediadores, eles faziam sacrifícios, mas uma das funções importantes que eles tinham era cuidar dos necessitados. Era olhar para as pessoas, receber as ofertas e dividi-las com aqueles que precisavam. Vamos olhar para o Novo Testamento. Qual era a estrutura de liderança da igreja? Eu tinha os pastores, os presbíteros e quem mais? Os diáconos. E qual era a função dos diáconos? Cuidar dos necessitados. Percebe? Na estrutura de liderança da igreja de que Deus fez, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, estava claro: palavra e misericórdia. Palavra e misericórdia. Exatamente. Outro exemplo, olha para o ministério de Jesus. Jesus, ele andou por todos os lugares, apenas pregando. O que ele fazia nos lugares que ele ia? Curava. Quando as pessoas passaram dias, às vezes, ouvindo o seu sermão, o que ele fazia ao final? Alimentava, ele tinha compaixão. Essas pessoas não têm o que comer, elas vão perecer. O que ele fazia? Milagres, multiplicava, dava alimento. O ministério de Jesus foi sempre permeado de palavra e de obra. De ministério de proclamação do Evangelho, do ministério de ajuda aos necessitados. Jesus veio para proclamar e para servir. E a igreja também recebeu esses dons de proclamar o Evangelho, de servir aos necessitados. Portanto, palavra e obra são imperativos de Deus. São determinados da mesma forma, portanto, não cabe a nós definir o que é mais importante. Ambos são imperativos de Deus para nós cristãos. Tentar atribuir um critério de prioridade de um sobre o outro é a mesma coisa que nós tentarmos decidir qual dos 10 mandamentos é menos importante. Cabe a nós fazer isso? Não. Nós correríamos o risco de achar que podemos ser menos obedientes a algumas leis de Deus? Se pregar o Evangelho e sermos misericordiosos para os que necessitam são igualmente imperativos, então ambos devem ser praticados pelos cristãos individualmente e pelas igrejas, e pela nossa igreja. Ambos. Ministério da palavra e ministério de misericórdia são necessidades e ordenanças que Deus nos dá em sua palavra. Ainda dentro desse primeiro princípio, eu gostaria de tratar sobre alguns equívocos que acontecem a respeito disso. O primeiro é que muitas vezes nós interpretamos o ministério de misericórdia como um meio para se atingir um fim. Em outras palavras, nós interpretamos que o ministério de misericórdia é um meio para a evangelização. Nós usamos as boas obras como um modo de levar as pessoas a Cristo. Nós implementamos um programa de ação social simplesmente para identificar pessoas a serem visitadas pelo nosso grupo de evangelismo. Porém, o ministério de misericórdia, assim como a graça, é um favor imerecido. Lá em Lucas 6, no verso 35, no seu respectivo contexto, nós somos advertidos a fazermos o bem sem esperar receber algo em troca.
sermos misericordiosos de modo altruísta, sem esperar receber recompensa. Ou seja, eu não sou misericordioso esperando receber algo. Deu para entender? Portanto, a misericórdia, o ministério de misericórdia, não é um meio para se atingir um fim. Nós devemos olhar para Deus nesse aspecto. A chuva cai sobre quem? Justos e injustos. O sol, a mesma coisa. Qual é a motivação de Deus para fazer isso? A motivação de qualquer ministério é o amor. Portanto, nós não podemos interpretar que o ministério de misericórdia é um fim, é um meio para se atingir um outro fim. Isso coloca o evangelismo e o ministério de misericórdia num mesmo patamar quanto à motivação. Ambos são motivados pelo amor. Nós pregamos porque nós amamos aqueles que são o nosso próximo e queremos que eles se arrependam dos seus pecados e confessem Jesus como Salvador. Mas também por amá-los, nós suprimos as suas necessidades das mais básicas, que são as externas naqueles círculos, até as mais intrínsecas. Alguém precisa de misericórdia, alguém precisa de salvação, nós lhe apresentamos o caminho, nós pregamos o evangelho. Alguém precisa de uma ajuda médica, alguém precisa de um treinamento profissional, de alguma consultoria jurídica, motivados pelo amor, nós providenciamos isso também. No nosso plano pessoal, que não é algo abstrato, é algo real, é inimaginável nós amarmos alguém de verdade e não desejarmos lhe falar do Evangelho, nem lhe satisfazer as suas necessidades humanas mais básicas. Como diz um ditado aqui que o autor usa, a misericórdia e a palavra são como um avião que tem duas asas. Palavra e obra são duas asas de um avião. Qual asa é mais importante? E aí? Se você ama uma pessoa, você sabe que a necessidade mais fundamental dela é se reconciliar com Deus. Você sabe disso. Mas se você não providencia os cuidados médicos ou alimento para ela, onde está o amor? Portanto, você não exerce misericórdia simplesmente para que ela creia em Jesus, creia em Deus. Notem que a motivação de ambos ela é igual. Expressar a palavra, exercer misericórdia, são ambos ministérios por amor ao perdido. Nós devemos cuidar dessas pessoas por amor. Um outro equívoco a respeito dessa contextualização sobre misericórdia e palavra é que alguns entendem e ensinam que o evangelismo tem prioridade sobre o ministério de misericórdia, referindo-se ao fato de que nós precisamos agir com misericórdia em certas circunstâncias, colocando o ministério de misericórdia como algo opcional. E alguns dizem, as igrejas em geral não têm como ajudar o pobre. Essa postura muitas vezes defende que o ministério de misericórdia é uma excelente ideia. Mas ela só é uma boa ideia se nós tivermos os recursos, o dinheiro para colocá-la em prática. Contudo, irmãos, não sustentar um ministério de misericórdia e também não sustentar o ministério da palavra é algo pecaminoso, pois ambos são ordenados por Deus. Lamentar o fato de que nós não temos como ser misericordiosos, isso é uma desculpa esfarrapada. Uma pergunta, alguma igreja tem como, na prática, cumprir a ordem de anunciar o evangelho a todas as pessoas? Alguma igreja, nossa igreja, tem como, na prática, anunciar o evangelho a todos os habitantes da terra? Do mesmo modo,
alguma igreja tem como exercer a misericórdia com todos, literalmente? Mas isso não significa que isso é uma desculpa para que nós não exerçamos a misericórdia. Portanto, a misericórdia não é opcional. O que o autor nos leva a olhar aqui é que, da mesma forma que nenhuma igreja pode alimentar todos os famintos do mundo, e nem por isso ela deve deixar de exercer o ministério de misericórdia. Se são poucos os recursos, nós vemos evidências na Bíblia de igrejas que tinham muito pouco e mesmo assim ajudaram os seus irmãos, por misericórdia. E um último item, ainda dentro do primeiro princípio, é que alguns ensinam que o ministério de evangelismo tem prioridade sobre o de misericórdia, alegando que existe uma sequência de tempo biblicamente ordenada para palavras e obras. Então, para entendermos melhor. Algumas pessoas entendem que eu não posso ser misericordioso, primeiro, porque senão eu vou cultivar crentes com um chapéu na mão. O que ele está querendo dizer? Que as pessoas falam assim, não, eu não posso ser misericordioso logo de cara, porque senão as pessoas vão vir à igreja sempre esperando receber algo. Isso vai torná-las cristãos que não são cristãos verdadeiros, são apenas cristãos nominais. Mas quando nós analisamos o ministério de Jesus, não há nenhuma sequência estabelecida entre palavras e obras. Jesus não estabeleceu sempre, primeiro fale e depois seja misericordioso. Não há isso na Escritura. Por exemplo, Jesus curou um cego de nascença, lá em João 9, de 1 a 7, e só mais tarde, depois de alguns dias, chamou o homem para si. Em outras ocasiões, Jesus desafiou ou chamou ao discipulado antes e logo ou depois de realizar suas curas. Então não havia uma ordem pré-determinada. Era uma interpretação do momento. O que essa pessoa precisa nesse momento? Jesus, então, exercia os seus ministérios da palavra e ministério de misericórdia. Nós vemos que o ministério da palavra e de misericórdia possuem um status de imperativos. E que a motivação para ambos, para falarmos do Evangelho e para exercermos misericórdia, é o amor. Portanto, ambos são igualmente necessários à igreja. Esse é o nosso primeiro princípio. O nosso segundo princípio é o seguinte: ministério da palavra e obras são inseparáveis e existem em um relacionamento simbiótico e interdependente. Vou repetir. Ministério da palavra e obras são inseparáveis e existem em um relacionamento simbiótico e interdependente. O Jorge da biologia deve saber a simbiose. Eu vou falar mais adiante sobre esse termo. Irmãos, palavras e obras estão indissociavelmente unidas. Não podem ser separadas. Segundo a Bíblia, o ministério da palavra e de obras, eles são distintos, mas eles nunca estão separados. Deu para entender? São coisas distintas. O ministério da palavra e o ministério de obras, mas eles nunca estão separados. O modelo correto não é ver a misericórdia como um meio de evangelização e nem encarar a misericórdia e o evangelismo como fins independentes. O modelo correto é nós vermos a palavra, o ministério da palavra e o ministério de obras, o evangelismo e a misericórdia, como meios para o fim único de proclamar o reino de Deus. Essa é a interpretação correta. Dizer que o trabalho social pode ser praticado de forma independente do evangelismo é afastar a misericórdia das atividades do reino. Isso não é correto. Do mesmo modo, dizer que podemos fazer evangelismo sem olharmos para os aspectos sociais
da humanidade é esquecer que o nosso objetivo não são as decisões individuais. O nosso objetivo é colocar toda forma de vida e toda a criação debaixo do senhorio de Cristo e do reino de Deus. Esse é o nosso objetivo. Qualquer perspectiva que seja menos abrangente do que essa, vai fazer com que nós não consigamos compreender o que Jesus fala ali. Bem-aventurados sois vós, os pobres, porque o reino de Deus é vosso. Ou quando ele diz que veio anunciar aos pobres as boas novas do reino. E o autor nos chama aqui para tomar cuidado com os extremos. Algumas pessoas, quando olham para essas falas de Jesus, elas interpretam, por exemplo, elas exaltam a ação social. Simplesmente como se Jesus estivesse nos chamando para uma revolução social. Elas explicam que a vontade de Deus é que todos os pobres participem da redistribuição de riqueza. Enquanto outras pessoas, elas extrapolam, enfatizando que as obras são apenas um meio para a evangelização. E elas espiritualizam completamente o termo pobre, argumentando que o termo pobre aqui, que Jesus está se referindo, se refere apenas aos que se arrependem e são humildes de coração. O autor aqui usa um outro teólogo para dizer o seguinte: podemos afirmar que o conceito de pobre é determinado tanto em sentido social, quanto em sentido ético-religioso. O reino significa levar o senhorio de Cristo em palavra e em obra a vidas destroçadas. O reino significa levar o evangelho de Cristo por meio de palavras e obras a vidas destroçadas. Nós já observamos que a pobreza, que a doença, que a injustiça, que os problemas emocionais, a ansiedade, a depressão, e sociais, a fome, a falta de moradia, são frutos do quê? Do pecado. Portanto, nós devemos ministrar a pessoa como um todo. Nós temos de reconciliar a pessoa com Deus, levá-la à saúde emocional plena, libertá-la das garras da injustiça e satisfazer as suas necessidades materiais. Mas participamos de todos esses ministérios que atuam em conjunto uns com os outros. Nós proclamamos o evangelho do reino por meio de palavra e por meio de obras. Continuando, nós vimos também que esse segundo princípio nos fala que palavras e obras existem e se relacionam de modo simbiótico. O que significa um relacionamento simbiótico? A palavra simbiótico significa viver junto. Simbiose é uma condição na natureza em que dois organismos vivos, funcionalmente desiguais, convivem em interdependência harmoniosa, e cada organismo ou depende profundamente do outro, ou nem sequer consegue viver um sem o outro. Isso é um relacionamento simbiótico. A simbiose é diferente do parasitismo. O parasita é um organismo que se alimenta do outro em benefício próprio, em detrimento do hospedeiro. Um exemplo clássico de parasita é a pulga no cachorro. É um parasita, porque ela se alimenta ali do seu hospedeiro. Aquilo traz algum bem para o hospedeiro? Não. Por isso é um parasita. É um relacionamento parasitário. O que o autor nos chama aqui, a reflexão, é que palavra, ministério da palavra e ministério de obras se relacionam num relacionamento simbiótico. Um relacionamento em que ambos estão conjugados. A pregação da palavra produz fé, e a fé sempre produz boas obras, e em geral, atos de misericórdia em particular. E atos de misericórdia causam impacto.
E muitas vezes Deus usa o impacto desses atos de misericórdia como uma chave para abrir o coração das pessoas para o Evangelho. Isso que nos demonstra esse relacionamento simbiótico entre palavra, pregação do Evangelho e exercício de misericórdia. Ele usa um autor aqui para descrever um pouco mais sobre essa questão do relacionamento simbiótico. O autor fala assim: segundo a visão dos profetas, lá do Antigo Testamento, manter um relacionamento íntimo, pessoal, de amor e vertical com Deus era uma faceta da responsabilidade decorrente da aliança de Israel. E a outra faceta era deixar que corra a justiça como as águas e a retidão como um ribeiro perene nos relacionamentos horizontais. Aos olhos dos profetas, essas duas facetas, elas não eram idênticas nem exclusivas. Para eles, os dois relacionamentos, vertical e horizontal, envolviam dois objetos distintos, embora ao mesmo tempo mutuamente inseparáveis e essenciais para a realização plena do reino de Deus. Um não existia sem o outro, um sem o outro era uma oferta inútil, como disse Isaías. É impossível ter fé em Deus e não amar ao próximo. A simbiose nesses relacionamentos entre o ministério da palavra, entre proclamar o evangelho e amar as pessoas suprindo as suas necessidades. Você viu o que o autor fala aqui sobre o que Isaías fala sobre quando não há essa simbiose, quando não há um relacionamento interdependente entre esses dois ministérios, as nossas ofertas são tidas por Deus como ofertas inúteis. Nós estamos estudando lá Amós. O povo deixava de entregar o seu dízimo? Não. Mas Deus fala, isso não me agrada. Não adianta vocês entregarem os seus dízimos, as suas ofertas, para ajudar, né, para a igreja, mas viverem e professarem algo que não é real. Algo que não condiz com a minha palavra. As suas ofertas são inúteis. Por isso que há a simbiose. Palavra e obras têm que andar junto. Isaías 1, de 13 a 15, fala assim: não continueis a trazer oferta inútil. Para mim isso é um incenso abominável. Luas novas, sábados e convocações de assembleias. Eu não suporto a maldade com solenidade. A minha alma aborrece as vossas luas novas e as vossas festas fixas. Quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos. Aprendei a praticar o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. O que Deus estava falando é, não adianta vocês virem à igreja, mas durante a semana vocês oprimirem os pobres, vocês não cuidarem dos necessitados, vocês não olharem para o seu irmão, para o seu vizinho que está precisando e não amá-lo. Não adianta. Vocês virem aqui ao culto e viverem desse modo, para mim é uma oferta inútil. E por fim, o último princípio a respeito do equilíbrio entre ministério da palavra e ministério de misericórdia, é que o ministério da palavra, embora não funcione adequadamente a parte do ministério de misericórdia, ele trata das raízes mais radicais e básicas da necessidade humana. Esse ponto é importante, irmãos. O ministério da palavra, embora ele não funcione adequadamente separado do ministério de misericórdia, o ministério da palavra trata das raízes mais radicais e básicas da necessidade humana.
Muitos dos que afirmam que o evangelismo e a palavra são mais importantes do que os gestos de misericórdia e as boas obras, eles dizem isso se baseando na crença de que o espiritual é mais importante do que o físico. Ou seja, de que a palavra, a pregação da palavra é mais importante do que atender a uma pessoa que está passando fome ou uma outra necessidade. E é comum mencionarem a prioridade do espiritual sobre todas as coisas. Mas será que essa ideia é bíblica? Filosofia grega. Deus criou tudo, tanto a parte espiritual como a física, como a material. Deus criou todas as coisas. E tudo caiu em desordem e decadência pelo pecado. Não foi só a parte espiritual ou a parte material. Tudo. Lembra que nós vimos? Quando o homem cai, quando ele peca e desobedece a Deus, o que acontece? Todas as esferas, lembra do caráter da misericórdia? Todas as esferas da sua vida entram em declínio. Todas. Há uma quebra no relacionamento com Deus, há um afastamento do Senhor, um problema teológico, há um problema no relacionamento com o próximo. Lembra? Adão e Eva já entram em conflito logo após a queda. Começa a haver um problema que ele começa a se expandir, ou seja, vai para o aspecto social, as questões de ansiedade, de depressão, de medo, de angústia, e chega aos problemas mais externos que envolvem as doenças, a morte, que é o final de tudo, no aspecto material, a fome, o frio, tudo mais. Todos os aspectos. E a Bíblia fala que espiritualmente qual era a nossa condição? Mortos. Perceberam? Deus criou todas as coisas, quando o homem peca, todas as coisas entram em declínio pelo pecado, em colapso, tanto as espirituais quanto as materiais. O plano de Deus é redimir o nosso espírito, mas também o nosso corpo. Os nossos corpos serão glorificados. Deus irá redimir os seus servos de modo material e também imaterial. Como então dizer que o físico é menos importante do que o espiritual? Será que Deus prioriza um em detrimento do outro? A palavra de Deus nos mostra que não. Mas ainda assim, irmãos, nós temos que reconhecer que de determinada perspectiva, o ministério da palavra é o mais radical. E me entendam bem, o termo radical, ele geralmente é usado como algo que se refere a uma coisa extremista, certo? Quando você pensa, radical, é algo extremo. Porém, isso não é o significado original da palavra. Radix significa a raiz. Portanto, ser radical não significa ser extremista, mas ir à raiz das coisas. Nós afirmamos anteriormente que a nossa alienação de Deus, o nosso estado de condenação, é a raiz de onde brotam todas as nossas mazelas. O nosso sofrimento psicológico, a injustiça social e até mesmo a decadência física resultam e fluem da nossa luta contra Deus. Portanto, o ministério mais radical, ou seja, o ministério que vai nas coisas mais intrínsecas, é o ministério da palavra. Portanto, o ministério de proclamar a palavra de fé, ele é o que trata das coisas que são mais radicais. Não há meio mais eficiente para extirpar a raiz do pecado e da morte do que proclamar a mensagem do Evangelho. Portanto, a que conclusões nós chegamos então a respeito desse tema? Um testemunho equilibrado entre palavras e obras. A primeira é que palavras e obras são igualmente exigidas e necessárias.
Segundo, ambos os ministérios são interdependentes e instrumentos de proclamação do reino de Deus. Ambos. E por fim, que o ministério da palavra é o mais radical e básico dos dois, porque o ministério da palavra atinge a raiz ou a fonte de onde brota todo o sofrimento humano. Mas o que isso significa num sentido prático? A experiência, e aqui o autor fala, né, com propriedade, ele é um teólogo com muita experiência, ele nos diz que, embora nós reconheçamos a necessidade teológica dos dois ministérios, é extremamente difícil a uma igreja concentrar-se em ambos de igual modo ao mesmo tempo. Olha que curioso. Embora teologicamente esteja claro que ambos são necessários, é muito difícil para as igrejas locais, para a nossa igreja, concentrar-se em ambos com a mesma energia ao mesmo tempo. Palavra e obras, e aqui ele entra num outro aspecto, talvez se mostrem prioritárias a depender da situação. E o autor chama isso aqui de uma simbiose contextual. Ou seja, a natureza das necessidades pelas quais nós estamos nos deparando, a natureza dos problemas, as oportunidades e os recursos disponíveis em dado contexto podem guiar a igreja para enfatizar um ministério ou outro em determinado momento. Vamos usar um exemplo óbvio aqui. Uma enchente atinge Montemor. E uma família conhecida da nossa igreja perde todas as suas coisas. O que é melhor a gente fazer? Mandar um grupo de evangelistas lá ou uns irmãos para reconstruir a casa? Está óbvio essa necessidade, não está? Só que nem sempre é tão óbvio. Certo? A maioria das situações, ela não é tão fácil assim para definirmos esse aspecto. Por exemplo, igrejas que são recém-plantadas, que começaram agora, elas geralmente devem se concentrar no evangelismo, no ministério da palavra, para que elas se tornem autossuficientes e multiplicadoras. E lembra? Depende do contexto. Uma igreja na África do Sul, talvez ela precise tornar o reino conhecido por meio do ministério de misericórdia, com obras radicais que podem até resultar em perseguições. Alguns bairros em que as igrejas estão são mais pobres do que outros. Enfim, há uma infinita possibilidade de contextos que nós podemos pensar aqui. O autor até fala que existem igrejas que passam por fases de ministérios. Pode haver um período de vários anos em que um ministério terá prioridade sobre o outro, embora os dois sejam mantidos. Isso que ele fala aqui. Na prática, irmãos, serão necessários um planejamento cuidadoso e uma avaliação constante para que o ministério da palavra e o de obras estejam entrelaçados na vida da igreja, assim como na teologia da Bíblia. Isso exige de nós, membros aqui da igreja, né, esse exercício, do presbitério, dos irmãos todos, né, como essa responsabilidade, essa reflexão sobre essas necessidades e sobre como aplicarmos de modo prático esse equilíbrio entre o ministério de misericórdia e o ministério da palavra. Em resumo, misericórdia e evangelismo, ministério da palavra e ministério de obras são como fumaça e fogo. Onde há um, há o outro. Se não houver o ministério de misericórdia e o ministério da palavra, talvez até exista uma igreja, mas não vai haver um crescimento real do reino de Deus. Talvez algumas das nossas igrejas mais famosas
elas sejam ofertas inúteis. Justamente por não olharem para esse aspecto do equilíbrio entre palavra e misericórdia, com a devida atenção e dedicação. Amém? Dúvidas, comentários? Agora é a hora. Um desafio, né? A gente, na aula passada, a gente estava falando sobre incondicional ou condicional, né? Como deve ser a nossa misericórdia. E um dos aspectos interessantes foi, Deus não esperou que nós nos arrependêssemos para nos dar graça. Foi incondicional, certo? Nós recebemos graça de modo incondicional. Então a misericórdia começa assim, mas ela não deve prosseguir sem condições. E aí o autor discorreu aqui na última aula sobre esse aspecto, de que sim, é importante, na própria Bíblia, Paulo fala, quem não quer trabalhar, não vai comer. Ele fala assim, coloca as viúvas na lista de ajuda da igreja, mas as viúvas que não se deixarem levar por imoralidade sexual e as viúvas que forem aptas, né? Exatamente. Ou seja, existia misericórdia, mas ele estabeleceu condições. Então é esse equilíbrio no aspecto de nós não podemos, e a nossa tendência humana é o quê? Criar barreiras. Construir muros para limitar a nossa misericórdia. Então o autor nos chama a atenção, cuidado. Lembra, não é recompensa. O termo que usa na Bíblia não é assim, recompensa. Nossa salvação não é uma recompensa, porque se fosse recompensa significaria que nós fizemos algo para receber a salvação ou qualquer outra coisa de Deus. Não é recompensa. O termo é misericórdia. Misericórdia é graça imerecida. Então, tudo começa assim, e aí o aspecto é, ele até conta uma historinha que nos marcou bastante na última aula, que é um irmão chega na igreja, uma pessoa fala assim para o pastor, pastor, preciso de dinheiro. O pastor fala, olha, dinheiro eu não posso te dar, mas você está com fome, eu posso te levar para almoçar. Eles vão, almoçam, e nessa conversa o pastor tenta entender mais coisas sobre a sua vida, né? Casamento, trabalho e tudo mais. O pastor pega o dinheiro da igreja, paga a refeição para aquele homem, tudo se encerra. Passa uma semana, esse mesmo cidadão, e ele estava cheirando álcool no momento que ele se encontra com o pastor pela primeira vez. Chega a passa uma semana, ele volta lá, adivinha? Pastor, preciso de dinheiro. Aí o pastor fala assim para ele, olha, dinheiro eu não posso te dar, mas eu preciso combinar algo com você. Para que a igreja continue a te ajudar, você vai ter que abrir espaço para que a gente trabalhe algumas questões da sua vida. Porque se você está nessa situação que você está hoje, significa claramente que você tem algumas coisas, alguns hábitos que precisam ser ajustados. No seu trabalho, no seu relacionamento conjugal, tudo mais. O que aconteceu com aquele homem? Eu sei cuidar da minha própria vida. E foi embora. Então, essa historinha que o autor conta aqui, foi um exemplo de um pastor que ele foi sábio na aplicação desse contexto, de que ele agiu de modo com amor incondicional, porque ele não falou assim para o homem, olha, vamos lá, eu só vou pagar o almoço, me fala aí, você recebe ajuda do governo? Qual é o seu salário mensal? Ele não fez isso. Ele simplesmente foi lá e deu um prato de comida para aquele homem. Mas chegou um determinado momento em que ele falou, olha, para a gente continuar, você precisa deixar que a gente trabalhe algumas áreas da sua vida. Ele foi entrando, percebeu? Ele começou pelas necessidades externas, as físicas, mas ele foi naturalmente encontrando necessidades mais intrínsecas. Então talvez essa seja uma boa forma de identificar os parasitas, né, que muitas vezes vão se aproveitar do contexto da igreja ou da misericórdia, que o autor também fala, ser misericordioso não nos abona de prestar atenção, para não cairmos em ciladas, de sermos trapaceados. Não é isso. Ser misericordioso não é ser
Em outras palavras, né, desculpe o termo, é ser bobo. Não é isso. Ser misericordioso é... Quem merece misericórdia? Quem merece? Nós merecemos alguma coisa de Deus? Então, como eu posso... ele fala sobre tipos de pecado. Fala assim, porque nossa tendência também é criar grupos de necessitados. Esses necessitados merecem ajuda e esses necessitados não merecem ajuda. Geralmente os que merecem é porque eles estão na sua situação e não é culpa deles. Uma doença, um problema, uma catástrofe que aconteceu, uma enchente e tudo mais. E o outro grupo é os necessitados que estão lá por sua culpa. Má administração financeira, vícios, blá blá blá. Nós criamos essas caixinhas falando, essas pessoas não merecem. Mas quem somos nós para falar que alguém não merece? Mas aí ele fala, começa de forma incondicional. Deus nos chama à salvação, a um relacionamento com Ele, sem nós termos merecimento algum. Mas Ele nos chama à santificação. Deus não permite que os seus filhos continuem numa vida anterior. Ele nos chama a uma nova vida. Ele nos dá de graça, mas a graça não é barata. Ele fala, vem aqui. Esse é o caminho. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Obrigado, viu? Exato. Deixa que a misericórdia limite a misericórdia, né? É o termo que o autor usa. E é falta de misericórdia fazer com que aquela pessoa continue pecando, né? Então, olhar por essa perspectiva. Se a nossa misericórdia apoia o pecado, o vício, a indolência, né, a preguiça, isso é errado. Então, é olhar para essa perspectiva. Muito bom. Irmãos, obrigado, tá? A gente finaliza essa primeira parte, a parte de princípios a respeito do Ministério de Misericórdia. Domingo que vem o pastor Paulo vai retomar o estudo sobre Ordo Salutis, né, sobre as questões da nossa salvação. E, se Deus assim permitir, ao fim a retomada do Paulo, nós vamos retomar com a parte prática. Então, esses últimos 2, 3 meses foi teoria. E agora, dali para frente, no próximo bloco de estudos sobre o livro, é mão na massa. Como que a gente aplica tudo isso que a gente aprendeu de modo teórico no nosso dia a dia como igreja local aqui. Tá bom? Deus os abençoe e vamos orar para encerrar. Senhor Deus, obrigado por esse momento de aula aqui na Escola Bíblica. Te agradecemos, Senhor, por nesses últimos domingos estarmos estudando sobre esse ministério de misericórdia. Obrigado por vermos na vida de Jesus e em toda a Bíblia, Pai, evidências claras de que somos chamados como cristãos a exercermos esse ministério, a amarmos o nosso próximo, sendo ele nosso inimigo ou alguém que nós muitas vezes nem conhecemos. Obrigado por também nos mostrar que recebemos dessa mesma misericórdia, Pai, na salvação, desse amor imerecido. E isso nos leva também com uma grande motivação, Pai, a amarmos ao nosso próximo e a vivermos com integridade diante do Senhor. Nos ajude a encontrarmos os equilíbrios necessários, como nós passamos aqui, entre doar e guardar, entre ajudar os cristãos e os não crentes, entre exercermos misericórdia de modo condicional ou incondicional, e também entre o ministério da palavra e o de obras. Nos ajude, Pai, com sabedoria para encontrarmos o equilíbrio nesses aspectos. Em nome de Cristo, que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom domingo.